A Bíblia diz que Jesus chega na beira da praia, Pedro voltou para pescar, e a Bíblia diz que quando Cristo encontra ele pela primeira vez lá no começo dos evangelhos, Pedro é um dos primeiros discípulos a ser encontrado, Jesus o encontrou vindo de uma pesca fracassada, frustrada. Então, quando ele tenta viver o modelo que ele vivia antes de Jesus o encontrar, ele tropeça na mesma pedra que ele já havia tropeçado. Então a Bíblia diz que ele está voltando de uma pesca, alguns discípulos estão juntos, Natanael está junto, João está junto, tem alguns discípulos juntos, e a Bíblia diz que tem um homem esperando eles na praia. E ele já sabia que Jesus tinha ressuscitado, porque ele já havia aparecido 2 vezes para eles. Aí Jesus está na praia, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e pergunta, pescaram alguma coisa? E essa foi exatamente a expressão que aparece nos versos do início da história de Pedro. A mesma pergunta, pescou alguma coisa? E aí Pedro diz, não pesquei absolutamente nada. E Jesus diz, então volta e lança a rede no mar alto. Aí ele diz a direção, diz para a direita. E aí a Bíblia diz que nesse momento Pedro volta. A minha concepção, assim, de tentar imaginar é saber que na cabeça de Pedro falou, caraca, eu acho que eu sei quem é. E se for, a gente tá muito lascado, porque a gente foi pego no pulo, né? A Bíblia diz que quando Pedro lança a rede, a Bíblia diz que João diz para Pedro, Pedro, é Jesus que tá lá. E aí Pedro se envergonha, a Bíblia diz que eles pulam na água e tal, tem toda a cena, e eles voltam pra praia, e Jesus tá esperando eles com pão, brasa e peixe. E é tudo que eles tinham ido buscar, né? Porque o peixe era o sustento para o pão e a brasa era o que aquecia. Então tudo isso era proveniente do que ele queria. Há uma mensagem intrínseca. Tudo que eles precisavam tinha em Jesus. Ele não precisava daquilo. E aí Jesus pergunta para ele 3 vezes. Pedro, tu me amas? Então essas 3 vezes demarcam exatamente a quantidade de vezes que Pedro negou Jesus. É uma contraposição? Eu não sei, não tem como mas parece, né? Uma dizer, simetria. Mas o que me faz pensar numa simetria de alívio. Eu neguei Jesus 3 vezes e agora eu tenho a possibilidade de dizer o que eu amo por 3 vezes. Existem as palavras do grego que são o tipo de amor diferente que Jesus está perguntando. Isso é uma coisa que vai um pouco mais longe. Cada vez ele pergunta de uma? Como se fosse um tipo de amor. Sim. E na verdade o mais puro é o ágape. Mas o mais importante é que quando Jesus está perguntando para Pedro, Pedro diz para Jesus, o Senhor sabe que eu te amo.